Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Acho que sempre a plateia desencarnada é maior, né? A gente carrega bastante. Então, mais uma vez estamos aqui com alegria, né? Visitando vocês, trazendo mais uma palavra diferente, né? Pelo menos. E dando continuidade ao nosso assunto, que eu falei que ele se prolonga, né? A gente vai abrangendo, a gente vai tendo experiências, como é que eu digo? Muita intuição, muita luz no decorrer desses trabalhos que a gente vai planejando. Vocês não acreditam que na despedida da nossa presidente lá no nosso centro espírita, lá na Penha, o mentor lá é o Bezerra de Menezes. Ela mediunizou-se ali, alguém cumprimentou ali, pessoal todo, presentes, não presentes, encarnados, desencarnados, e eu sentado na primeira fila. E simplesmente ele disse, esse grande trabalho muito importante que está acontecendo aí, baseado no amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Muito importante. Eu me arrepiei tudo, como estou me arrepiando agora. Digo, olha o aval, né, do trabalho que a gente está fazendo. Porque a gente está buscando algo que a pessoa interiorize e busque efetivamente uma melhora. Hoje à tarde eu falei sobre afabilidade e doçura. São temas todos semelhantes do Evangelho, né, do capítulo 9, item 6. Afabilidade e doçura. E, puxa, se eu quero ser dócil, amável, eu tenho que ter esse conteúdo. É como uma água. Se eu quero dizer que essa água tem uma propriedade assim, assada, né, o pH dela não é ácido, é uma água isenta de bactérias, é uma água ozonizada, é uma água tratada com energia quântica, eu estou colocando qualidade nela. A pessoa que vai beber água, meu Deus, tem tudo isso nessa água? Já vai tomar assim com aquela fé. As pessoas são a mesma coisa. Como é que nós podemos amar a si mesmo? Essa é a terceira aula, né? Terceira palestra. Minha esposa não gosta que eu fale aula. Eu não sou professor. Mas é, né? A primeira foi amar ao próximo, a segunda, amar a si mesmo. Agora, aprendendo a amar a si mesmo, para depois a gente chegar ao que é de verdade o amor a Deus. Mas que a gente já dá sempre umas pinceladas. O amor a Deus é tudo isso. O amor a Deus é tudo isso. Então, eu tenho que buscar. Deus nos criou como potes vazios. Simples, ignorantes, buscando pelo livre-arbítrio, tudo em nós, claro, a maioria, para não dizer todos, pelo livre-arbítrio procuram caminhos, primeiro, prazerosos. Eu procuro fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, aquilo que me satisfaz. E esses são os prazeres. Talvez a gente vai falar nos prazeres na próxima aula. E ainda lá, pro final, ainda a gente está preparando um assunto bem interessante. Eu ia dizer para jovens, mas é para todos. É para todos. A gente vai entrar nesse campo da sexualidade. É um campo difícil, a gente pensou anos para entrar nesse assunto, mas ele faz parte. Claro que a gente buscou em livros, em obras, e tudo isso, e a gente vai focar, analisar, porque, gente, tudo isso é vida. É vida, é procriação, todos os seres vivos vivem assim. Todos têm os seus prazeres, mas o homem, pelo livre-arbítrio que tem, pela inteligência nascente, a maioria das vezes faz errado, né? Ele extrapola. E sofre depois. Porque em seguida daquilo que a gente exagera, vem a dor, vem o sofrimento.
Então, são as consequências. Planta, colhe. E isso é certeiro. Vamos confiar nisso para a gente poder passar a agir melhor, a amar-se de verdade. Se eu quero mais qualidade para o meu eu espírito, eu imortal, eu tenho que agregar qualidade. E as pessoas buscam umas nas outras qualidades. E quando não acham, abandonam as pessoas. Ah, fulano não, eu pensei que era assim, não tem nada a ver. Não é verdade? E muitos casam achando que era isso e não era. Achando que era aquilo e é diferente. E daí? Imagine antigamente, 50 anos atrás, que não tinha o divórcio ainda, não tinha, era obrigado. Então, gente, eu fui o primeiro caso de divórcio na família. Imagina as conversas, tudo que acontecia. Você era obrigado muitas vezes a enfrentar situações. Quem não vê hoje a palavra feminicídio, é isso, né? O que aconteceu hoje aqui, Itajaí? A moça caiu do 7º andar, não se sabe se foi empurrada ou não. Estavam discutindo com o namorado, com o marido, sei lá. Então, tantas coisas acontecendo. Como é que você pode evitar isso, gente? Aprendendo a amar-se a si mesmo. Então, a hora que cada um aprender isso, gente, a gente busca essas qualidades, essas virtudes no eu das pessoas. E quando a gente não acha, não encontra ou é diferente, a gente sabe disso. Você quer ver aonde a gente aprende muito? Hoje eu estava conversando à tarde sobre isso e olha, até foi uma intuição. A gente que trabalhou muito com grupo mediúnico, Zora, a gente tem que saber identificar o espírito. Isso tem cursos na doutrina espírita, para identificar os espíritos, saber se eles, até o próprio Jesus diz, saber se eles vêm de Deus ou não. O vem de Deus é se ele tem um conteúdo bom. Aí vem de Deus. Se ele não tem, quer dizer, não é de Deus também, né? Só que ainda meio distanciado, né? Pela prática, pelo que ele tem dentro dele. Então, o que você analisa, gente? Então, você que está conversando ali com aquela entidade, com aquele espírito, prolonga um pouquinho, pergunta daqui, dali, às vezes ele quer enganar a gente, e você vai, porque esse que não tem conteúdo, ou o conteúdo não é bom, você vai pensando, vai conversando, de repente ele cansa e mostra o que ele é. Ele cansa e mostra. Chega dessa conversa aí. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para acabar com esse grupo. Eu vim aqui para ou acabar com você. E você já fica. Então você sabe agir, você sabe dar a contrapartida. Mas aí que está. Aí nós, como cristãos, espíritas, a contrapartida nossa tem que ser diferente. Tem que ser com qualidade. Eu não posso retrucar, responder, porque aí vai dar encrenca. Mas na vida comum é o que dá muito. É o que dá muito. E então nós estamos numa fase, gente, pós-pandemia, terceiro milênio. Era do espírito, era nova, tudo isso. Nós efetivamente temos que aprender a amar a nós mesmos, agregando qualidade. Então, quando eu falei, eu tenho que ser afável, dócil, mas eu tenho que ter isso em mim para oferecer. Eu até falei assim, é que nem tomar um café chucro, apesar que tem gente que gosta, né? Tem gente que acostumou com o café sem açúcar. Eu nem café não gosto muito, mas imagine, quando eu tomo, eu encho de açúcar também, né? Então você toma aquele café sem açúcar, chucro. Puxa, não tem essa... É amargo, é ruim.
É como a pessoa, gente. É chucra, é ruim. Então, muitas vezes você tem que engolir. Se eu conversei com fulano, mas tive que engolir tanta conversa. Então, gente, o que a gente está trazendo aqui é uma realidade nova. Nova não é, porque Jesus já trouxe isso. Sócrates lá atrás também já trouxe. Há 2.600 anos atrás. Só que não era para a época, o povo não estava nem aí. Ia lá, escutava o Sócrates falar em coisas boas, chegava lá, cortava o pescoço de alguém. Cortava a língua de alguém, porque no Egito, naqueles lugares lá, cortava a língua dos escravos, para não falar. Então, agora sim, o amadurecimento é tal que está pronto. Nós estamos numa época que não tem escapatória. Mas nós temos que buscar a vivência. A fase de fenomenologia. Ah, você acredita em reencarnação? Você acredita em espíritos? Você acredita que eles podem falar com a gente? Isso acabou, gente. Isso é fato. Isso não precisa nem o espiritismo falar mais. Claro que ele tem as regras, o ensino, o conhecimento. Ele é uma escola, ele é uma doutrina que trouxe exatamente isso. A partir do Kardec, né? Exatamente esse conhecimento. Mas agora temos que utilizar toda essa ferramenta para benefício das pessoas, da vida, do relacionamento, da felicidade, da alegria. Então, tudo isso em benefício nosso. E basicamente o que eu tenho que aprender a fazer? Isso aqui. Aprender a amar-se a si mesmo. As pessoas que não se amam caem em depressão, ficam tristes, a vida não tem sentido, se suicidam. Imagina, camarada, vou me suicidar, entram nos vícios. Por quê? Porque parece que não tem coisas na vida que vai alegrar ou satisfazer ou animar aquela pessoa. E quando ela vê, ela está num buraco sem fim. Precisa se ajudar, porque precisa querer, porque é o nosso eu que precisa melhorar, agregar essas virtudes. Claro que ajudado pelos outros. Eu gosto muito de uma frase, de uma colocação do Karnal. O Karnal, ele diz assim: cada um é o sócio majorativo de si mesmo. O que quer dizer isso? É eu que me mando. É eu que decido sobre mim. Existem os coadjuvantes, né, os outros que querem nos ditar as ordens, as regras para nós, mas efetivamente eu sou sócio majoritário da minha vida, eu vou decidir. Se eu decidir obedecer o outro, eu decidi obedecer. Eu decidi seguir as regras do outro, tá, beleza. Mas tudo isso tem que estar em consonância. Então, é eu que me coordeno, é eu que decido, é eu que faço acontecer comigo. E eu posso muito bem, às vezes, dizer: opa, vamos parar aqui, essa parte eu não concordo. Essa parte eu não aceito. Isso eu não quero fazer. Quantas pessoas vão na dos outros e fazem coisas erradas? E a gente pode perfeitamente dizer: até aqui é o meu limite. Por quê? Porque eu estou aprendendo a me amar. Ah, mas por quê? Ah, vamos lá. Eu tenho que ditar. Quem dita a regra sobre mim é eu. Vocês estão vendo como a sociedade está precisando dessas aulas? Ou pelo menos dessas chacoalhadas? É muito importante isso. Vamos lá. Vamos botar todas aqui. Essa aqui eu já passei nas outras vezes, só mostrando, repetindo, mais uma vez, que o amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, depende da atitude. Só que cada passo que eu mostrar isso aqui, a gente vai focar diferente, de uma forma mais madura. A gente não diz que o ser humano amadurece? Ontem, por exemplo, eu estava
Eu recebi uma visita lá em casa, uma prima da minha esposa lá, e as crianças dela eram pequenas, agora apareceram lá, o menino de 17 anos tá dessa altura já. Skatista, tal, estavam aí passeando. E aí, conversando com ele, eu digo, olha, você tem tudo para aprender agora, aprenda a coordenar a tua vida, tudo isso, porque a gente na tua idade não tinha muitas vezes esse apoio, esse esclarecimento, essa visão da vida. Isso que vocês estão tendo agora, a gente não tinha 50 anos atrás. Tinha que obedecer ou não. Aí você que decidia, né? Obedece ou não. Verdade, Osório? Porque se não obedecesse, o pau pegava, né? Daí era diferente. Hoje não pode nem bater, né? Hoje não pode dar chinelada. Chegava em casa, a mãe dizia, olha, se você não fizer, tá ali atrás da porta, ali a varinha de marmelo, a cinta do pai, o cordão de ferro. O ferro de passar roupa naquela época tinha um cordão, não sei se alguém conhece aí. Ele era emborrachado, revestido, borracha por dentro, revestido com uma malha por fora. Gente, quem é que levou uma lambada dela? Tem gente dando risada. Aquilo deixava o vergão, né? O sinal. E hoje não, hoje é na conversa. Então eu conversando com o menino ali, tá? Ele, tio. Digo, olha, nós temos uma diferença simplesmente aqui de 50 anos, eu e você. Digo, olha, veja. Então, tudo que a gente está passando, então é experiência, é isso, é aquilo. Digo, você quer uma vida boa? Então, construa essa vida boa. Porque se você for se apoiar nos outros, a coisa também vai dificultar. Então, se torne independente, estude, cresça, empreenda, aprenda a fazer tudo isso. E pronto. São as habilidades. Isso também é qualidade. Isso também é qualidade. Vamos dizer que eu botei uma água qualquer aqui no frasco e vou vender, eu vou levar para alguém beber. Mas da onde que é essa água aí? Essa água aí é tratada? Essa água aí é da onde? Ah, eu peguei ali no olho d'água, mas esse olho d'água é bom? Porque hoje não dá para confiar em nada. Agora, se você chega ali, bota um rótulo, traz um laudo, ó, essa água aqui está aqui, ó, ela é certificada. Gente. E nem lá no Paraná, quando eu trabalhava, minha profissão também é água, né? Então, lá a gente dizia, ó, essa água tem certificação, ISO 9000, ISO 18000, ela além de ser boa, ela tem a garantia que isso, daquilo e tal, que protege o meio ambiente, que a fonte é protegida, que tem investimento. Então, tem um monte de coisa assim. Então, é qualidade, então você vai tomar. Então, é como a pessoa agora. Então, a atitude, gente. Eu falei na doçura e afabilidade. Como é que eu posso ser dócil se por dentro eu sou amargo? Olha o café, né? Então, você não pode tirar água da pedra. Isso tudo está no Evangelho de Jesus em palavras diferentes, mas tudo está ali exemplificado, colocado. Então, a atitude, ela não é de você para fora. A atitude, ela começa dentro de você. Ah, mas eu quero ser bom. Muito, muito bom. Nesse instante, até lá na nossa casa espírita, lá na Penha, está sendo feito um estudo em grupo lá sobre o homem de bem. Capítulo 19, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está sendo feito agora, lá, 8h30 termina. Porque nós queremos começar um trabalho focando tudo isso aqui. As virtudes são importantes? São. Mas de todas as virtudes, vamos escolher uma para trabalhar? Aqui fica como orientação. Lá a gente vai fazer. Então começa pela bondade. Vamos ser bom? Então, em tudo que a gente fizer, a gente vai traçar planos
Se precisar, nós vamos colocar avisos na geladeira em casa, onde for, colocar aviso, olha, hoje das 8 da manhã, 6 da tarde, ser bom, mas também das 8 às 10 em casa. E aí? Ah, eu sou bom, os meus colegas de trabalho me adoram, mas e os irmãozinhos? Gente, o lar é o primeiro lugar, ali se reúnem aqueles espíritos que lá na outra vida se atrapalharam, vamos dizer, se degladiaram e agora estão ali para... O meu filho, gente, quando nasceu, ele está com 26 anos agora, ele já veio várias vezes aqui junto, e ele... Se ele soubesse que era eu, ele estava no quartinho dele lá, ainda bebezinho, mas se ele soubesse que eu fiz o mamá dele, ele não amava. Ele não mamava. Não quero. A mãe tinha que mentir lá e fazer, ela trazer. Não, foi eu que fiz. Gente, tudo coisas do passado. E devagarzinho e tal, hoje mudou completamente, mas são as coisas. Então existe isso entre irmãos, entre pai, filhos, mãe. Existe isso. E nós temos que... A Joana de Ângeles coloca para nós que a vida é uma grande oportunidade. A vida é uma oportunidade maravilhosa. Então nós somos espíritos imortais, mas somos imperfeitos, não temos conteúdo, qualidade ainda, certificação, principalmente no bem. Ainda não somos bons. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa é boa? E vamos lá, não precisa responder, mas eu pergunto, e existem muitas pessoas boas hoje em dia? Ou existem, inclusive, aqueles que mentem, que são bons? Ou aqueles que enganam, que são bons? Nessa lição da afabilidade fala isso. Ah, mas fulano é bom em casa. Não, é bom no trabalho. E em casa ele é um tirano. Ah, é bom com os amiguinhos. Em casa não tem jeito. É aquela, como diz assim, cheia de farpa, de espinho. Não pode encostar um no outro. Então, olha, eu trouxe um livro aqui só para vocês terem ideia, para começar a trabalhar sobre a bondade, ó, a força da bondade. Um livro. Tem uma lição aqui que a gente vai começar a trabalhar. Uma lição. Que fala sobre o homem de bem também. Do espírito Lúcius. A força da bondade. Só para vocês terem ideia que o trabalho é grande. Mas juntos a gente vai disseminando, trazendo, esmiuçado. Não vamos pegar, temos que ler. Não. A gente vai trazer aqui, mastigadinho, como está aqui. Ó, tá? Então, o importante em tudo isso é essa atitude. Mas a atitude não é aquela coisa decorada, da boca para fora. A atitude é interior. É como quando vocês conhecem uma pessoa. Às vezes a pessoa não vai com a cara. Ah, fulano me apresentou um ciclano ali, eu não fui com a cara. Mas quando começa a conversar, a entender, a ver, de repente a coisa muda. Puxa, mas que coisa boa. Quem é que assistiu ontem aquela moça do Big Brother que saiu? Opa! Bom, eu vi porque por um acaso eu estava fazendo um lanche na hora. na cozinha, né? Na cozinha, a televisão está sempre ligada. E daí eu fiquei prestando atenção, daí eles mostraram as qualidades da moça. Nossa, de todos, né? Essa moça com 13 anos, ela fazia isso, fazia aquilo. Aí você, mas puxa, ela fazia tudo isso. Então o coração começa, o emocional começa a gostar das pessoas. E aquilo ali é uma fábrica de criar emoções. Ah, porque eu gosto do fulano, do ciclano, não quero que saia, não quero. Eu até vou dizer, eu não gosto, não assisto. Mas de vez em quando você está ali vendo uma coisa, vendo outra, começa... Aí daí, de repente, aquela mocinha saiu.
Deus, que dó, nossa, saiu. Né? Puxa, a história dela de vida, olha, uma história bonita. É o que eu falei nas primeiras aulas. Vocês querem descobrir como é que se ama? O que é o amor? É exatamente isso, é conhecer as pessoas. Agora, é claro que você não vai construir o amor para uma pessoa dentro de você se aquela pessoa não coadunar com você, não casar as ideias, os pensamentos, a vida. Ah, essa pessoa não tem nada a ver comigo, então siga a vida. Mas se a pessoa, nossa, puxa, deu certo, amanhã ela vai se mudar, vai para outro país, você vai sentir um vazio, um buraco, porque aquela pessoa que você aprendeu a amar foi embora. Mas é muito melhor que você aprendeu a amar do que, de repente, odiar uma pessoa. Entendeu? Então, a atitude é uma coisa muito importante na nossa vida. E que nos mostra o que nós somos. Então, quando eu falei em espiritualidade, porque tanto faz, gente, um espírito é um espírito. Ele pode estar encarnado, qualquer um de vocês, ou desencarnado. Ele vai ter um conteúdo. Você vai conversar, ele vai expressar o que ele quer, o que ele precisa, a necessidade que ele tem no momento, a dúvida que ele tenha. Muitas vezes até nós somos enganados pela atitude dos outros. Nós somos enganados. Ah, eu pensei que era uma coisa, não é. E hoje em dia, vamos e venhamos, muitas pessoas são enganadas. Compram o que não queriam, compram o que não, vamos dizer assim, achava que era uma coisa é outra. Tem gente que compra até bilhete de loteria sorteado ainda. Vejam bem, veja que coisa maravilhosa, né? Só chega e te dá, ó, quer comprar aqui, eu não estou sem tempo, um bilhete de loteria sorteado. O prêmio é 500 mil reais, eu te dou por R$1.000 aí, porque eu estou precisando pegar o ônibus agora. Por que você compra? Vamos analisar isso. Isso é estudar as virtudes aí. E defeitos também. Por que eu comprei o bilhete dela? Gente, a ganância. Eu botei o olho em 500 mil reais. Meu Deus, eu vou ganhar até amanhã. Meu Deus, olha o que eu vou comprar. Já começa a visualizar o que eu vou comprar amanhã, o que eu vou fazer. E bem no fim era enganação. Claro que é enganação. Ninguém vai te trazer, oferecer ali na hora. Toda vantagem que te oferecer é uma atitude da pessoa. Mas é verdade ou não? A gente tem que aprender a peneirar isso, a acreditar nisso. É por isso que tem tanta gente, coitada, aí passado para trás. Acreditando em ovos de Páscoa, né? Em Papai Noel. Então vamos lá, gente. E? Sai fora do. Agora me ajuda aqui, cadê o. Será que eu fechei ou eu saí? Não, tá aqui, ó. Agora ele vai voltar. Vai voltar lá. Eu duro que isso aqui é grande. 140 telas tem essa. Eu tenho que subdividir ela já. Ah, tá ali. Ixi, voltou lá no começo. Mais um pouco. Mais. Mais umas 10, mais uma meia dúzia. Aí. Ah, agora sim. Tem a outra flechinha ali. Então, vamos voltar a essa tela, acho que até já apresentei uma vez, gente. Essa síntese proposta por Jesus, porque na verdade
Isso aí é baseado no mandamento, no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né? Que até ele diz assim. Eu estou para copiar ele na íntegra, mas sempre esqueço. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua energia, com tudo que você puder. E daí ainda vem que Deus é brabo, em outras palavras, que Deus cobra tudo o que você fizer de errado, o que você, por devedor, ele cobra. Só que daí na terceira e quarta gerações, que as pessoas não entendem. Bom, esse terceira e quarta gerações é porque, através da reencarnação, somos nós que estamos de volta. E ninguém paga a minha dívida, é eu mesmo. Então, se eu desencarno um devedor, no retorno a dívida ela está em aberto ainda. Por isso que fala, terceira e quarta gerações. Veja lá o primeiro mandamento de Moisés. E por que ele fala com todas as tuas forças, energia, com todo o teu entendimento? Você tem que amar a Deus. Por isso que eu falei, a aula Amar a Deus vai ficar mais para trás, para a gente reunir tudo isso. Porque, de fato, gente, amar a Deus não é fazer sacrifícios. Eu vou para Aparecida do Norte de joelho, imagina de joelho. Ou a pé, ou levando uma cruz nas costas. Claro que isso vai servir para um esforço, vai ser uma dedicação, um aprendizado, mas não precisa isso. No Evangelho está escrito isso, não é o sacrifício que Deus quer de nós. Os indianos lá também, eles são espiritualistas, tudo, mas eles fazem muito sacrifício para Deus ainda. Então, qual é o sacrifício que Deus quer de nós? É o esforço, inclusive está eu falei que o capítulo 19, item 3 do Evangelho é o homem de bem, né? Aquela lição maravilhosa, o homem de bem. Cada parágrafo ali é um assunto importante. Mas no assunto seguinte, alguém lembra do tema? Esse nos pega de sola. Os bons espíritas. Nos pega de sola. Quem são os bons espíritos? Como é que a gente pode avaliar, analisar? E aí ele cita um monte de coisas. Primeiro ele diz assim, o bom espírita é o que cumpre tudo isso. Tudo isso que a gente está falando. É o que pratica, é o que faz. Bom, em suma é isso. Mas daí lá no finalzinho ele traz aquela frase. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça continuamente pela sua melhoria moral. Quer dizer muito isso para nós? Diz tudo. Diz tudo o que a gente precisa. Não promete nada, né? É o nosso esforço contínuo. E ainda quando fala em evolução moral, na sociedade hoje ainda não dá para falar muito em moral, gente. Não dá. Quando fala em moralidade, todo mundo se esconde. Porque todo mundo tem culpa no cartório em alguma coisa. E moral, ética, gente, é o cumprimento das leis. E não só das leis humanas, das leis da sociedade humana, das leis de Deus, que são as leis perfeitas. Olha que colocação. Então, por isso que diz lá já, com todo o entendimento, com todas as forças, amar a Deus. Não é da boca para fora dizer, eu amo a Deus, eu amo. Enche a minha casa de figura, de frases. Cada um tem um costume, né? Uns figuras, outros imagens, outros frases. Não adianta encher. Porque o verdadeiro sacrifício que Deus quer de nós é o esforço contínuo
para a nossa melhoria. É o esforço contínuo. Aí não vem aquelas grandes transformações, atitudes grandiosas, aquelas promessas, né? A partir de hoje, a maioria nem diz hoje, né? A partir de amanhã, porque hoje ele ainda quer esbaldar, né? A partir de amanhã eu vou ser assim. A partir de amanhã eu não faço mais aquilo. Quem já não prometeu isso? E às vezes a gente vai prolongando esse amanhã, de repente até a gente se estrumbicar com alguma coisa. Nem que seja com a saúde. Porque a hora que a gente tiver com o bração lá toda semana fazendo hemodiálise, dependendo às vezes de transfusão do sangue dos outros, do próximo, dependendo disso, daquilo, a gente vai prometer tudo daí, né? Meu Deus! Nem que seja uma nova vida. Nem que seja uma nova vida. Na próxima encarnação eu quero lembrar de tudo. Não vou fazer isso. Porque às vezes nessa já não dá mais. Então, gente, é essa coisa maravilhosa, então, que a gente vem, a doutrina espírita como doutrina, como escola, vem nos trazendo, olha, disseminando ali por itens. Amar a Deus, amar ao próximo. E ali diz ali, sem pular, a síntese proposta por Jesus em torno do amor, porque a doutrina de Jesus é simplesmente a lei de amor. É uma das mais belas psicoterapias. Por isso que vocês ouvem, para isso, para aquilo, qual é o remédio? Evangelho no lar. Mas está acontecendo isso. Abra o Evangelho e leia. Porque ali a gente vai receber não só a lição daquilo que a gente abriu, você vai receber energia. Energia. Tinha um empresário, num livro, se não me engano, do Luiz Sérgio, e ele costumava, no escritório dele, sempre ter o Evangelho na mesa. Tem gente que tem em casa também. Não tem gente também que deixa a Bíblia aberta. Eu acho tão bonito aqueles negócios, a Bíblia aberta todo dia, ler uma... Gente, aquilo ali é uma luz. Os espíritos trevosos, quando eles entram, e esse senhor que era empresário, os espíritos uma hora, não, nós vamos lá no escritório, atrapalhar a vida dele. A hora que abriram a porta, o espírito nem precisa abrir a porta. Que eles entraram ali, viram o Evangelho, não precisa acender incenso. O meu filho é viciado nessas coisas, incenso, não sei. Eu chego lá e digo, meu Deus do céu, me afogo. Aí, não precisa acender incenso. Vão me ajudando, não precisa espada de São Jorge. Não precisa pé de arruda na frente da casa. Porque toda que casa tem isso. Já não precisa um monte de coisa. O que precisa é exatamente a energia tua. O livro, sim, o livro, você abriu, ele é uma luz que está ali acendendo. Então, olha, mais belas psicoterapias é o Evangelho de Jesus. Para cultivá-las, o indivíduo deve começar do fim para o princípio. Quer dizer, olha aqui, o começo de tudo isso é aprender a amar a si mesmo, que é o conteúdo. Eu jamais vou amar ao próximo ou convencer ao próximo que eu amo ele se eu não me amo. Como é que eu vou demonstrar isso? Você é um relaxado com a tua vida, como é que você vai me dar apoio? Como é que nós vamos viver, puxa, consorciados aí juntos, sei lá o quê? Não vai dar certo. Então, aqui, aí vem o amor ao próximo e daí vem o amor a Deus. O que não se consegue com facilidade em razão dos bloqueios íntimos. Aí vem, Joana de Ângeles fala nas sombras. O que são sombras, gente? Vamos usar sinônimos. Doenças do espírito, fraquezas do espírito, melhor dizendo.
é aonde pessoas e espiritualidade atacam, porque são as nossas fraquezas, inferioridades. Um obsessor só vai te acompanhar e vai conseguir te atacar se você demonstrar essas fraquezas. E que são principalmente em que campo? Morais. Morais. Principalmente ali. E que ainda está difícil de trabalhar isso. Mas nós vamos trabalhar. Né? Começando pela prática do bem. Então, em razão dos bloqueios íntimos, isso a pessoa precisa começar o seu trabalho, e aí os outros podem ajudar. Gente, grupo, terapia, tudo ajudar. Que nos engessam as emoções. Congelam, né? Desde há muito. Joana de Ângeles, olha o nome do livro dela. Ó. Amor, Imbatível Amor. É inevitável que esse sentimento passe a preencher a vida de quem está experimentando. Quanta gente nos diz assim, eu estou tentando melhorar. Qual é o esforço que ela está fazendo? Dizer, não, eu estou decidido, eu tenho um planejamento na minha vida, eu quero fazer assim, eu estou dando diretrizes novas, melhores na minha vida. A partir da hora que eu digo isso para alguém, há um companheiro de copo, por exemplo. Se eu disser para esse companheiro que eu estou fazendo isso, amanhã ele não está mais do meu lado. Porque ele era o companheiro só de copo. e esses amigos são importantes na nossa vida, gente? Se eu mudo a minha atitude, some. Porque amigo é aquele ombro amigo. É aquele que nos quer bem em todas as situações. Pode até às vezes estar afastado, longe, mas está junto em espírito, né, em vibração, tudo isso, ajudando. E assim surge o desejo de repartir, de compartilhar. Compartilhar hoje em dia é muito em moda, né? Qualquer coisa a gente está compartilhando, né? Gente, vamos compartilhar coisas boas que nós achamos fenomenal. Não aquelas mensaginhas todo dia, só para... Gente, a gente não aguenta mais isso, né? A gente não aguenta mais. É grupos, é pessoas, e não sei o quê, e bom dia, boa tarde, não sei o quê, feliz aniversário. Gente, e a gente não vence atender tudo isso. Então, olha, compartilhar, doar, né? Então, porque tudo é um dique de emoções. Vamos passar, porque quando a pessoa souber, ou as pessoas, ou os meus amigos, seja presenciais, ou sejam online, ou sejam na internet, eles vão entender que quando for minha a mensagem, é coisa boa. E assim a gente para de mandar tanta coisa, né? O dique de emoções transborda e se rompe em definitivo no anseio de amar. Porque se amanhã depois você se sentir cortado, as pessoas sentem, né? Fulano me cortou. Tal grupo me excluiu. De repente eu estava mais incomodando do que ajudando. Vamos pensar sempre, será que o que eu sou? Será que eu sou útil? As pessoas me gostam? Eu faço porque as pessoas me gostarem? Afinal, o que eu tenho de bom? E a gente se questionar. Eu falei numa das primeiras aulas aqui, aquele exercício de olhar no espelho todo dia, né? Estão lembrados? Toda noite olhar no espelho. Como é que tá? E daí, você? Eu já estou gostando de você.
apontando para a gente, olhando nos olhos da gente. Eu já estou gostando de você. Olha as atitudes, olha tudo isso. Puxa, que bacana. Nossa. Eu te conheço como ninguém conhece. Olha quando a gente aponta. Né? Eu te conheço como ninguém conhece. E quando as pessoas passarem a conhecer, quantos amigos verdadeiros você vai fazer? O teu círculo verdadeiro vai aumentar ou não vai aumentar? Como é importante isso, né? Nada de romper em definitivo, né? Nada disso. Sempre uma porta aberta, né, gente? Então esse é o ser coletivo. Que a gente vive numa coletividade, numa sociedade e tem que viver bem. Não apenas uma, duas ou algumas pessoas, mas amar o próximo, o que significa uma conduta na qual as ações altruísticas se tornem a motivação da vida. Boas ações, bondade. Então a pessoa, puxa, fulano só tem atitudes boas. Como é bom isso? Como é importante isso? Será que Jesus era assim? Com certeza, né? Espírito perfeito, que era Jesus, era, não é, né? Porque ele está em nossa vida, gente, ele está conosco. E se a gente quiser estar mais com ele, olha o que a gente tem que fazer. Qualidade no nosso eu, né? Qualidade consigo mesmo. Então, nesse estágio, o ato de amar, aí sim, olha, voltamos na palavra atitude. O ato de amar torna-se uma atitude. Jesus era um ser amor. Qual uma outra pessoa que a gente pode citar aí? Que a pessoa era só amor. Vamos lá, me ajudem aí. Chico Xavier, o primeiro. Não espírita. Qual? O Divaldo Franco também. Mas o que não espírita. Não precisa ser espírita para uma pessoa ser amor, né? Madre Teresa. A irmã Dulce. Quem mais? Gente, Gandhi. Vem tantos campos. Não precisa ser só no campo religioso. Em tantos campos. Se a gente for enumerar aí, tem muitos, gente. Tem muitos que a gente nem conhece. Eu até ando fazendo aí uma pesquisa muito grande nas pessoas que foram importantes aí nos últimos 2000 anos. Tem muita gente? Tem. Tem muitas pessoas que deram a vida. Tem muitas pessoas que foram queimadas tentando ajudar o próximo. Tentando não, ajudando. Joana d'Arc, já leram o livro? Assistiram o filme dela? E ela começou mocinha, né, menininha, a ter aquelas conversas, visões e os espíritos conversarem com ela até o momento que ela decidiu, gente. Se eu não me engano, foi com 15, 16 anos, né, que ela saiu de casa, despediu-se lá daquela vilinha na França que ela morava, esqueci o nome, Dom Remy. Alguém buzinou. Dom Remy era o nome da vilinha que ela morava. E que ela amava a família, os animais, a casinha, o lugar, e ela olhou e sabia que nunca mais ela voltaria ali como encarnada. E foi, gente, foi num trabalho de vitória, num trabalho com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, salvar quem? O país dela. Salvou? Sim. Mas ela é muito mais amada no país que era inimigo do que o país verdadeiro dela. Porque ela, ainda salvando a França, ela foi vendida para o pessoal da Inglaterra. E o pessoal da Inglaterra aprendeu a amar ela. Porque quem sacrificou ela na fogueira foi a França. Aí os ingleses não queriam liberar ela. A gente tem tanta história, olha, que a gente vai dizer. Isso é muito importante. E hoje é tão fácil com o Dr. Google, né? Ele nos ajuda. É só clicar o nome lá, Joana d'Arc vai aparecer. Toda
é que chama? Vilipédia, é isso? É, né? É tão fácil hoje. Antigamente tinha que, como diz o Karnal, no meu tempo, a gente ia pesquisar uma coisa, tinha que ir na Barça. Quem tinha essa enciclopédia, né? Quem tinha? Porque a gente só tinha as imitações. Larousse, Barça, né? Então, gente, esse estágio, então, torna-se uma atitude. Então, é a pessoa envolvida em amor. Aí me diga uma coisa, eu falei já hoje em dor. Porque as pessoas que fazem tudo atravessado, errado, buscam, né, tantas formas. Porque se uma pessoa chegar em casa agora e comer demais, o que vai acontecer? Aí eu vou chegar em casa e vou comer demais. O Karnal também dá um exemplo. Ele diz assim: eu sou um camarada disciplinado, levanto às 4 da manhã, vou andar e faz o exercício dele. Chega 6 horas em casa, toma um banho e pronto. Está satisfeito, né? Renovado. Né? Diz, esses preguiçosos que acordam às 6 horas, 7 horas da manhã. Para não falar que tem gente que acorda às 10, né? Lá em casa, se for lá, 10 horas não vê ninguém. Então, se estiverem escutando aqui, vou apanhar em casa, viu? Mas é verdade, né? É verdade. Criação. Então, o Karnal diz, mas se tiver um pote de doce de leite na geladeira, daí eu perco o rumo. Eu mergulho no pote até lamber o dedo o restinho do leite. Quer dizer, tem sempre, cada um tem a sua fraqueza, né? Aí diz ele assim, daí eu vou ter que mais uma semana levantar todo dia às 4 da manhã e correr. Mas ele come o pote de leite. Porque tem gente que diz assim, eu vou dormir e levo uma caixa de bis. Como tudo. Gente, me dá até uma agonia, porque eu consigo comer 3 bisinhos só. Eu levo uma barra de chocolate. Como tudo. Gente, olha, então o que eu queria dizer é que vai ter, às vezes, uma dor de estômago, vai ter isso, vai ter aquilo, vai engordar, quem tem a propensão para engordar, né? Eu, por mais que eu me esforce, não tem jeito. Não tem jeito. Mas então é a atitude. Então a gente tomar jeito. Meu tio tinha uma palavra que ele dizia para minhas primas, esses dias a gente tem um grupo dos primos lá, a gente dá risada, começamos a lembrar, né? Sessão nostalgia. A gente andava na carroceria do caminhão, a gente cantava, a gente ia no rio tomar banho, né? E o meu tio dizia para família grande, né? Dizia para minhas primas, meninada, vocês se cuidem, garrem preço. Garrem preço. Quer dizer, tem um valor. Garrem preço, ele dizia. As pessoas terem valor, porque cada um tem o seu valor. E a gente tem que se autoanalisar. O que é o autoconhecimento, que a gente já falou também? O que é o autoconhecimento? É a gente começar a se entender com a gente mesmo. Então, amando o próximo, amamos a Deus. Mas primeiro amamos a nós mesmos. O mundo nunca muda com crenças. Muda com ações. Essas pessoas que a gente citou, Chico Xavier, Odivaldo Franco, a irmã Dulce, eu vou falando aqui, eu até vi uma reportagem da irmã Dulce, eles até já chamam de Santa Dulce. Gente, já faz 30 anos que ela desencarnou. Vê como passa o tempo, né? Então, todas essas pessoas têm atitudes na vida que as levaram a ter essa situação. Elas são essa lembrança, essa fama, esse nome, alguns são santos aí, né? Como a Madre Teresa é santa. Por quê? Por causa das atitudes. A Joana d'Arc, o próprio Allan Kardec, já.
Se a gente for ver, a Joana, oh meu Deus, falei em Joana Dark, a nossa Joana aqui, De Ângeles, ó, você vê, tô tomando remédio para memória, gente, todo dia, e às vezes me dá um nome eu esqueço. Tô tomando remédio todo dia para memória, não foi eu que comprei, né? Acharam que eu tô precisando, viu? Então, a nossa Joana de Ângeles, se a gente for analisar, tem um livro, As Reencarnações, as Vidas de Joana de Ângeles. Né? Ela deu numa das vidas, numa ou duas vidas, a vida por Jesus. E teve a primeira vida lá, quando Jesus mandou ela, Joana, vá para... O primeiro conselho de Jesus para Joana, o marido dela ainda era vivo, era um secretário do Herodes, se não me engano. Secretário do Herodes, braço direito dele. Jesus disse para ela, Joana, vá para casa e ame a tua família e o teu marido. E Jesus sabia que era pouco tempo ainda e tal, precisava tentar salvar alguma coisa. Vá lá e ame. Aí, pouco depois ele desencarnou, ele morreu e tal, porque naquela época as pessoas morriam cedo. Morriam matado, né? Daí, aí ela seguiu Jesus depois e tal, e inclusive quando ela foi para a fogueira, ela foi junto com um filho. Ela foi junto com o filho para a fogueira. Esse filho até agora, a última encarnação, ele era primo do Divaldo Franco. Era um dos que organizaram essa, né? Como era o nome dele? Osório, era o... Daqui a pouco eu lembro, ó. O remédio ainda não está fazendo efeito. Então, ó, Nelson, não era Nilson. Olha aí, está fazendo efeito, eu vou tomar mais. Era Nilson. O Nilson, até agora, a última encarnação, ele não aceitava. Ele era revoltado por essa situação. De que ele morreu por Jesus, não querendo morrer, junto com a mãe. E Joana explicou isso para eles, por Divaldo e para o Nilson, lá numa viagem que fizeram em espírito na Espanha. Teve uma das encarnações dela na Espanha. Gente, tem tanta história linda aí, mas o nosso tempo ruge, como diz o pessoal, ruge, já acabou. Então, o mundo não muda com crenças, e sim com ações e com atitudes. Agradeço a vocês, que possamos voltar aos nossos lares levando paz, harmonia, muita energia positiva, e até a próxima.